Esse é o episódio 5 da série de cosplay de Mandalorian. E nesse episódio eu vou mostrar como que eu fiz a pintura da armadura. E se você quer ver como foi o resultado, fica aí e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Pereira, bem-vindos ao meu canal 3D Help Desk. E chegamos agora no episódio 5, nessa série que eu estou mostrando a construção do meu cosplay de Mandalorian utilizando impressão 3D. E se você está chegando agora e quiser conferir todo o conteúdo, estou deixando aqui o link do episódio 1 para que você possa assistir todos os episódios desde o início. E nesse episódio eu vou mostrar como que eu fiz a pintura principal da armadura. Para início de conversa, vale ressaltar que a pintura original da série é feita utilizando uma tinta chamada Aluma Luster da fabricante Imperial Surface. Ela é uma tinta muito especial que gera esse efeito cromo do Mandalorian, que é um pouco diferente de um cromo tradicional, né? Ele não é tão espelhado, ele é um cromo um pouco mais escuro, meio que alumínio polido, é realmente uma cor bem diferenciada. Porém, essa é uma tinta que no momento que eu gravei esse vídeo está custando $125 no site da fabricante. O que daria hoje aproximadamente R$700 por uma lata de tinta de 230 ml. Isso daria quase R$3.000 o litro dessa tinta. Fora que por ser uma tinta que você teria que importar, você ainda precisaria pagar imposto de importação e frete para o Brasil. Ou seja, ela é realmente uma tinta muito mais cara do que tintas convencionais do mercado. Como alternativa a essa tinta original, eu vou utilizar uma tinta automotiva de efeito cromado, para tentar simular aí o efeito mais próximo daquela armadura de Beskar do Mandalorian. Esse processo consiste em aplicar primeiramente uma base preta lisa na peça inteira e depois aplicar um verniz brilhoso. Após a secagem total dessa camada de verniz, a gente vai aplicar a tinta de efeito cromo, esperar a tinta cromo secar por pelo menos 24 horas e depois aplicar novamente mais uma camada de verniz brilho final para finalizar a pintura. Falando assim, o processo parece bem simples, mas eu vou mostrar para vocês agora tudo que deu certo e também errado no meio desse caminho. Utilizando uma peça de teste, eu apliquei a tinta automotiva preta, apliquei verniz brilhoso, deixei secar, conforme mencionei antes, e depois apliquei o cromo por cima do verniz. Até aí foi tudo bem, o efeito cromado ficou legal, porém, quando eu apliquei o verniz final por cima do cromo, eu tive uma baita surpresa e encontrei a peça nesse estado. A tinta cromo basicamente dissolveu e deixou a peça toda manchada com uma aparência horrível. E bem, foi aí que eu descobri que para esse efeito cromado, a gente não pode utilizar o spray verniz que eu estava acostumado já a utilizar em outras peças. E o motivo disso é porque esse tipo de verniz pronto uso que vem em spray contém solventes que reagem com a tinta cromo. Os solventes do verniz pronto uso acabam amolecendo a tinta cromo que já estava seca, então ela escorre e dá aquele efeito todo manchado. E para resolver esse problema, foi necessário então utilizar um verniz bicomponente, aqueles que você compra o verniz e vem separadamente um catalisador que você mistura na hora de utilizar. Uma contrapartida do verniz bicomponente é que, diferentemente do spray, né, que já vem pronto para uso, você só vai pegar a lata ali e começar a pintar, esse tipo de verniz você vai precisar fazer a mistura na hora, dar um pouco mais de trabalho e você também vai precisar de uma pistola de pintura para poder aplicar esse verniz. E fica aqui a dica, gente, por isso que é importante, sempre que vocês forem trabalhar com uma tinta que vocês não estão acostumados, com um produto diferente, façam uma peça de teste antes de aplicar na sua peça final. Agora vamos conferir o passo a passo e como que ficou essa pintura. Então agora, finalmente partindo para a pintura final, eu comecei aplicando primer em todas as peças, depois de já ter feito aquele lixamento padrão com lixa 180, igual eu mostrei lá no episódio 3. Outro detalhe aqui também foi no capacete, que antes do primer eu apliquei massa poliéster para cobrir todas as emendas, igual eu já mostrei também lá no episódio 3 dessa série. E após o primer bem seco e já lixado com a lixa d'água 400 e 600, eu apliquei a base preta em tudo, utilizando tinta automotiva poliéster preto ninja, que é um preto bem fechado. Depois da tinta seca, eu apliquei o verniz bicomponente utilizando essa pistola modelo K3.
Esse modelo tem um bico de 0,5 mm e dá para usar bem com esse modelo de compressor de aerografia com cilindro. Eu apliquei 2 demãos do verniz conforme as instruções que vem na lata do fabricante e tive esse resultado de um preto bem brilhante. A dica aqui é que quanto mais liso e brilhoso ficar esse verniz, melhor vai ser o resultado do seu efeito cromo no final. Depois de deixar o verniz secar por 24 horas, eu comecei a aplicar a tinta cromo utilizando um aerógrafo. No início, parece que a tinta cromo não está fazendo efeito nenhum, mas vai aplicando as demãos aos poucos, sem jogar muita tinta de uma vez, até você cobrir a peça toda, que aí você vai ver o efeito cromo começar a aparecer. O próximo passo é deixar a tinta cromo secar por pelo menos 24 horas antes de aplicar o verniz final, para a tinta cromo secar bem. Esse verniz final por cima do cromo tem que ser feito com pelo menos 3 demãos bem finas antes de molhar mais a peça para dar o brilho final, pois muito verniz de uma vez pode acabar escurecendo o cromo. E depois do verniz final seco, foi assim que ficou a pintura da armadura. O tom ficou um pouco mais escuro depois do verniz, pois como eu falei, isso pode acontecer, mas mesmo assim eu fiquei muito satisfeito com o efeito final. E esse vídeo vai ficando por aqui, galera. Se você chegou até aqui e curtiu esse conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E em breve vem aí o episódio número 6, que vai ser o episódio de encerramento dessa série, onde eu vou mostrar as roupas, os detalhes finais e os acessórios que eu vou utilizar para a gente completar esse cosplay e conferir o resultado final. Valeu!